Vivo então? Boa tarde, internauta que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais do PT na Câmara, pelo Facebook PT na Câmara e também pelas redes sociais do nosso convidado de hoje, o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, que também preside ainda no final da sua gestão já a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui na Câmara dos Deputados. Mas, deputado Nilton Tato, primeiro, boa tarde, agradecer já de antemão pela sua vinda, né? E como a gente está na Semana da Água aí, vamos fazer um brinde aqui já com uma boa água potável aqui. Tomar um pouquinho de água. Molhar o bico, né, deputado? Isso. Molhar o bico, porque sem água não há vida, né, deputado? Então, primeiro, boa tarde, Leite, boa tarde, a companheirada que acompanha pelas redes sociais, tanto a minha como também do PT. Está novamente aqui conversando sobre água, né? Na medida que a gente tem dois grandes eventos, né, que começam agora aqui em Brasília, né? O Fórum Mundial da Água e o Fórum Alternativo Mundial da Água, né? E nós temos aí, então, já semana que vem o Dia da Água, enfim, tem uma série de eventos para esse tema, né? E aí é fundamental a gente conversar um pouco com os seguidores aí das redes sociais do PT. Sim, sem dúvida. Nossa conversa hoje será sobre água, esse bem universal, né, esse patrimônio da humanidade que não pode ser mercadoria, e sim um bem mesmo que todos nós devemos usufruir gratuitamente como um bem público, né, deputado Nilton Tato? Nós vamos falar desses eventos hoje, mas só para situar um pouquinho o nosso internauta, deputado Nilton Tato. Eu observei aqui, nós temos no mundo 97% da água é salgada e 3% água doce. Desses quase 3% de reserva de água doce estão mais ou menos assim distribuídos. 69% desses 3% de água doce estão congeladas nas calotas polares e nos cumes de altas montanhas, quase 70%. Quase 30% localizados no subsolo, né? Como os aquíferos que nós temos o Guarani aqui no Brasil, que o deputado pode depois conversar conosco também. 0,9%, ou seja, menos de 1%, em outros reservatórios, como nuvens, vapor d'água. E aqui, gente, pasmem com esse número, 0,3% apenas estão disponíveis em rios e lagos, né, deputado? Então, de fato, nós temos que cuidar muito, né, dos nossos rios, dos nossos mananciais. E aí entra também o objetivo do evento, o Fórum Alternativo Mundial da Água, né, deputado Nilton Tato, conversando pelas nossas redes. Aproveitamos, pedimos para que você compartilhe, curta, comente, mande sua pergunta, que nós vamos conversando aqui com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Então, Leite, acho que é importante situar o porquê do Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Que é, na verdade, um fórum organizado por um conjunto de entidades e movimentos sociais, não só do Brasil, né? Você tem de várias partes do mundo, mas ele vem como um fórum para até questionar o próprio Fórum Mundial da Água, que está na sua 8ª edição. Ele é realizado a cada 3 anos, então agora é a primeira vez que vem para o Brasil, porque o Fórum Mundial da Água acaba tendo um protagonismo muito grande das grandes corporações e que tem interesses interesses de transformar a água em mercadoria. Essa que é, tá? E aí são as grandes corporações que têm interesse no processo de privatização das empresas de saneamento no mundo todo, né, de abastecimento de água, das empresas de alimentação, das corporações que têm interesse do uso dela para a agricultura também, das empresas. E, por outro lado, você vê que nas últimas décadas se avançou bastante o processo de privatização e de mercantilização da água e começou a ter reação no mundo todo dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada no mundo todo.
E aí aqui, nesta oportunidade de vir o Fórum para o Brasil, e nesta conjuntura que a gente está vivendo, de ameaça inclusive, né, de privatização das diversas empresas de saneamento no Brasil afora, nos diversos estados. Aliás, o próprio governo golpista que está aí coloca como uma exigência, inclusive, para os estados que coloque as suas empresas no processo de privatização, discutindo, inclusive, alteração na legislação para facilitar, né, a privatização das empresas de saneamento. Lembrando que, inclusive, a primeira medida provisória que veio aqui no dia seguinte do impeachment da presidenta Dilma foi uma medida provisória para facilitar o processo, né? Foi a medida provisória que transformou em lei, que que cria as parcerias públicas de investimento, mudando inclusive o conceito da política nacional de saneamento, onde você tinha um conceito de universalização do saneamento, e ali ela, na verdade, coloca como uma preocupação primeira a garantia, a possibilidade de rentabilidade para as empresas que quiserem vir aqui fazer investimento na área de saneamento. Sim. Né? Então, eu estou falando assim, então a gente está numa conjuntura que é importante a gente fazer esse debate e de dar ênfase o significado do FAMA, né? Desse Fórum Alternativo, porque ele vem justamente para combater aquilo que representa o conceito que está por trás do Fórum Mundial da Água, que é dominado, podemos assim dizer, né? Que tem um protagonismo muito grande do interesse do capital, que quer tratar a água não como um bem público de direito do conjunto da população, mas sim como mercadoria. Ou seja, internauta, nós temos nesta semana, se iniciando lá em Salvador, na Bahia, começando hoje, né, deputado Tato, o Fórum Social Mundial, que é um contraponto ao Fórum de Davos, né, o Fórum Econômico de Davos na Suíça, que é organizado pelas grandes corporações internacionais da economia, e aqui em Brasília, como já mencionou o deputado Nilton Tato, a partir do dia 17 se inicia o Fórum Mundial Alternativo de Água, para fazer o contraponto ao Fórum Mundial de Águas, que também será aqui em Brasília, mas que tem esses outros interesses, como a mercantilização da água. Né? E o deputado se reporta aqui ao Fórum Mundial Alternativo da Água, que justamente vê este líquido precioso como algo, um patrimônio, um bem universal que não deve ser negociado de forma alguma. E eu estava olhando aqui nos meus rabiscos, deputado Nilton Tato, que nós temos a previsão da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que até 2025, ou seja, daqui a 7 anos, cerca de quase 2 bilhões de pessoas estarão vivendo em países ou regiões com escassez de água absoluta. Ou seja, tem muita coisa errada aí, né, deputado? É fundamental discutir tudo isso. Leite, hoje você já tem várias partes do mundo que tem uma escassez muito grande de água, onde você tem em muitos lugares no mundo que você tem a população que tem disponibilidade bem abaixo daquilo que é recomendado, né, pela própria FAO, pela própria ONU. E você tem, inclusive, aqui no Brasil, apesar do Brasil ter boa parte desta água potável, né, da mesma forma como acontece no mundo, aqui no Brasil também você não tem essa distribuição uniforme da água. Você tem, de repente, a bacia amazônica, mas você tem outras regiões do país que você tem um déficit de água. Então, a mesma coisa acontece no mundo todo. E, em função das próprias mudanças climáticas, e que é decorrente, inclusive, pela diminuição de florestas, né, como um dos fatores, você vem prolongando, você vem aumentando o número de estiagem em determinadas partes do mundo, ocorre também aqui no Brasil, aumentando o número e com prolongamento, inclusive, dessas estiagens. É só a gente se reportar que agora está cada vez mais comum você ter crise hídrica em várias partes do Brasil. Então, recentemente a gente teve, né, por 2, 3 anos seguidos, na região metropolitana de São Paulo. Nós estamos aqui da onde a gente está transmitindo aqui do Congresso Nacional em Brasília,
também já está passando também por esse processo. Hoje, inclusive, é dia de racionamento em Brasília. É. Então, precisa ver que ainda, né, persiste ainda, já quase terminando a temporada de chuva, né, daqui dessa região, e ainda a necessidade de fazer racionamento. Isso. Tá? Então, quer dizer, cada vez mais aumenta, entendeu, a falta de água em determinadas regiões, inclusive no Brasil, e a consequência disso é que aumenta cada vez mais o conflito pelo uso da água. Tá? Então hoje a gente já percebe, ao mesmo tempo que você já tem guerras no mundo causadas, né, por conflito do uso da água, aqui no Brasil você também tem conflitos, né, pelo uso da água, da forma como é utilizada a água aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, por exemplo, a agricultura consome quase 70% da água aqui no Brasil. E a gente começa já a verificar conflitos pelo uso da água para o consumo humano, para o consumo de matar a sede dos animais e o consumo que é utilizado para a agricultura, que tem a ver com esse modelo de agricultura preponderante também no Brasil. Né? Estamos ao vivo aqui para você que está chegando agora às redes sociais do PT na Câmara, ao Facebook, ao Twitter, e também nas páginas do deputado federal Nilton Tato. Curta, comente e compartilhe a nossa transmissão para que possamos chegar a mais celulares, notebooks e podermos aqui fazer uma comunicação democrática e de verdade. Aqui você tem a informação que jamais verá nos outros meios de comunicação. E hoje estamos falando sobre água, esse bem precioso que o deputado Nilton Tato está trazendo informações aqui para nós. E o deputado acabou de mencionar, né, a utilização da água, como ela é mais ou menos distribuída no mundo e inclusive aqui no Brasil. E o deputado deu um dado interessante, que 70% do consumo de água vai para a agricultura em nível mundial. No Brasil, aqui, que se enquadra nos países em desenvolvimento, né, deputado? Nós chegamos, segundo essa pesquisa aqui, a 82% de utilização de água na agricultura, 10% na indústria e 8% para consumo doméstico. Então, de fato, a agricultura consome em larga escala. Cada 10 litros de água, 8 são para a agricultura. E nisso aqui, deputado, esse dado ele é interessante, porque é necessário mexer nisso aqui também, né? Porque que agricultura é essa? É a agricultura orgânica, é a agroecológica, é a agricultura convencional, é o agronegócio? Como é que o senhor vê essa questão? Debater a questão da água, nós precisamos debater para onde ela está indo. Onde é que nós estamos consumindo? E aí precisa entender, quando a gente consome aqui no Brasil 70% da água para a produção de alimento, na agricultura, tem a ver com o modelo de agricultura que a gente tem. Então acabou se consolidando no Brasil e no mundo todo um modelo de agricultura, da monocultura, e que exige muita química, fertilizante, adubo, veneno, agrotóxico e, consequentemente, muita água com sistema de irrigação. Irrigação, né? Se você tem um outro modelo de agricultura tradicional, que dialoga na perspectiva da agroecologia, quando eu falo tradicional, aquilo que a agricultura familiar já vinha utilizando no mundo todo, e que perdeu espaço, né, porque esse é o modelo que a gente tem hoje da monocultura, desse agronegócio, que é comandada pelos interesses das poucas empresas transnacionais que estão muito mais interessadas em vender o veneno, o agrotóxico e os agroquímicos, né? Esta agricultura, então, tradicional, ela não mantém uma outra forma de relacionamento com o solo que garante, podemos dizer assim, uma certa umidade do solo, né, com os micro-organismos vivos no solo, que exige menos irrigação, menos água. Né? Então, menos intervenção humana no sentido de você manter a produtividade do solo. Então, se a gente está gastando 70% da água, entendeu, na agricultura, nesse modelo de agricultura, e a gente começa a ter crise hídrica, né, e conflito pelo uso da água,
é fundamental que a gente comece também a debater esse modelo de agricultura que a gente tem aí e começa a construir, né, reconstruir uma nova forma, um novo modelo de agricultura para que com o tempo a gente também venha a consumir menos água na produção de alimento, menos água na agricultura. Importante até citar aqui, olha, a gente teve agora no ano passado um conflito grande lá na cidade de Correntina, no extremo oeste da Bahia. Correntina. Onde a população se revoltou e foi lá e quebraram os equipamentos de captação, né, e de irrigação de 2 fazendas. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam captando toda a água do rio e não sobrava e não tinha mais água para o abastecimento humano na cidade. E aí se revoltaram. Então começa a ter esse conflito. E o que acontece quando você tem essas grandes crises hídricas? Quem que sofre mais? Sofre mais os trabalhadores, a população mais pobre. Eu pergunto aqui, em Brasília, que está tendo agora a política de racionamento. Você não tem aqui nas regiões onde você tem as mansões ou no Lago Norte, se tem sistema de rodízio. Mas na cidade satélite você está sofrendo rodízio. A mesma coisa aconteceu lá em São Paulo. Entendeu? Nos rodízios, na periferia, faltava água. Aliás, você tinha bairro lá que depois não conseguia chegar água porque não tinha nem pressão na tubulação para a água chegar na cidade. Ficavam, entendeu, sem água. E o que acontece? Para quem tem condições, acaba depois comprando água. E os mais pobres não têm como comprar água, né? Então, por isso que este debate, né, do uso da água, para quem deve ser atendido prioritariamente, a gente precisa fazer de forma permanente e garantir, né, a universalização, o uso público como um bem essencial para a vida de todos. Também, deputado, estava observando que quase 30% das residências no país não tem água encanada, né? Eu lembro que logo no início do governo do presidente Lula, né, depois também da presidenta Dilma, ainda na época do Ministério das Cidades, quando o Olívio Dutra, salvo engano, foi o primeiro ministro das cidades, se começou a trabalhar também uma política, né, de saneamento básico, né, de recursos hídricos, mas isso agora, deputado, acabou, né? Depois do golpe, isso foi tudo... Pois é, Leide, nós temos, por isso que eu estava falando. Cano abaixo. Nós temos uma política bem avançada, que ela trabalhava nessa perspectiva de você suprir toda a demanda nacional de saneamento básico, tá? Então, atendimento com água potável, urbano e rural. Urbano e rural. A gente tem ainda um déficit muito grande, mas nós criamos uma política que trabalhava nessa perspectiva. Falou assim, então, as empresas de saneamento basicamente são estaduais. Sim. A responsabilidade pelo saneamento são dos municípios. Então, alguns municípios tinham empresas próprias, né, mas a maioria delas, dos municípios, acabam fazendo, então, né, os contratos com as próprias empresas estaduais. E aí você vinha numa perspectiva de você transformar a realidade do país de acordo com aquilo que a legislação previa, tá? Que é a universalização do saneamento básico, de levar água, né, tratada, entendeu, para todas as residências, para todas as famílias no país todo. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Vem o golpe, né, ato contínuo, se modifica inclusive a lei, né, tirando a preocupação da universalização, né, do saneamento básico, e mudando o critério para dar garantia para vir a empresa privada como potencial de gerar lucro com a água. Então, acho que é esse o debate que a gente precisa fazer. Todo mundo paga imposto. Aliás, os mais pobres proporcionalmente pagam mais impostos. Verdade. Até porque o imposto maior que a gente tem no país é o imposto no consumo. Então, quando alguém compra qualquer bem, qualquer produto, tá, lá está embutido um valor X de imposto. E proporcionalmente, aqueles que ganham 30, 40, 50 salário mínimo, tá, ele está pagando o mesmo imposto daquele que ganha um salário mínimo. Então, proporcionalmente, os mais pobres acabam pagando mais impostos. Então, a disputa é que estes recursos dos impostos devem ser aplicados para atendimento daquilo que é essencial para o conjunto da população, ou para a maioria da população.
Então, por isso que o sistema, né, de saneamento, ele não pode ser tratado como um interesse para gerar lucro para empresas, mas ele tem que ter como objetivo principal o atendimento à necessidade de saneamento, de tratamento de água, de disponibilização de água para toda a população. Quando eu falo inclusive para a população, até para os meios de sobrevivência também da população, quando você pensa no meio rural. É comum a gente ver imagens de animais morrendo. Por falta d'água. Eu até, agora, né, foi nessa semana, inclusive, saiu uma reportagem, que isso é importante a gente salientar aqui e lembrar, saiu uma reportagem na própria Folha de São Paulo, que esqueço o nome da cidade agora, lá na Paraíba, com cerca de 300 mil pessoas. 300 mil pessoas, que se não chegasse a água do São Francisco lá na canalização, aliás, quando chegou a água do São Francisco, o reservatório tinha 2%. 2% do reservatório. 2%. E imagina se ia conseguir levar água com caminhão-pipa para 300 mil pessoas, né, no período de estiagem. Para ver, estou falando assim, então você tem alguns momentos que você mostra que você precisa em determinados lugares ter obras de infraestrutura, sim, tá? Então, e ali é uma citação específica, claro, do quanto foi importante, por exemplo, a canalização. Ao mesmo tempo, você tem que ter políticas que também, por exemplo, no caso do Rio São Francisco, que está um processo, podemos dizer assim, de morte ao longo das últimas décadas, né, do que vem sendo tratado do Rio São Francisco. Estou pegando o Rio Francisco como exemplo, mas isso vale para muitas bacias, né, hidrográficas do país afora. E que aí você precisa ter uma estratégia de recuperação porque a mata ciliar, né, e mesmo a própria reserva legal, elas são fundamentais para o processo de produção de água para o conjunto dos mananciais no Brasil afora. E eu volto a citar o exemplo do São Francisco. Você tinha toda uma estratégia de recuperação do Rio São Francisco, acoplado ao processo de transposição. Sim. E que aí, Leite, isso vale a pena até um dia ter um debate específico, né, sobre ele São Francisco, todo completamente paralisado as obras de recuperação do Rio São Francisco. Sim. Tá? Então, quero chamar a atenção de que nós precisamos também fazer um debate de criar as condições para a produção de água, e a produção de água ela se dá com você ter mata ciliar e ter reserva legal. Esse debate já fica o convite aqui ao deputado Newton Tato para que nós possamos conversar numa nova oportunidade sobre a transposição do São Francisco e a importância, por exemplo, desse rio para os nossos irmãos lá dos estados do Nordeste. Outro dia eu conversava com um parlamentar também do Ceará, o açude lá, o Castanhão, que abastece, né, a Grande Fortaleza, numa situação dificílima, né? Quer dizer, então o São Francisco, a transposição às águas são mais do que necessárias para aquelas regiões também do Nordeste. Mas nós vamos, sem dúvida, deputado, preparar um novo debate. Mas enquanto isso, nós vamos agradecendo aqui também a audiência dos nossos internautas, deputado, que estão falando aqui de vários lugares do país, e pedimos que você diga a cidade também de onde está falando, mande sua pergunta, faça sua observação, sua crítica, sugestão, como a Isabel Alonso aqui, deputado, que diz o seguinte: vamos nos preparar, pois o nosso aquífero Guarani vai ser disputado e levado na mão grande, numa continuação da guerra híbrida, incluso aí o golpe de 2016. E a Isabel Alonso continua: os mentores do golpe de 2016, ela coloca entre aspas Estados Unidos, vão travar guerra no Brasil em busca das nossas águas. Isto a gente ouve já há muito tempo, né, deputado? E sabemos que, de fato, as guerras que se travarão possivelmente serão por conta de água. E não é de graça que os imperialistas estão de olho aqui na nossa Amazônia, enfim, e nos nossos mananciais e no aquífero Guarani, né, deputado Newton Tato? Você precisa entender que, por exemplo, os próprios golpistas, ou mesmo o centro do capitalismo internacional,
sempre viram o Brasil, né, e é esse o destino que eles querem dar para o Brasil, como um fornecedor de matéria-prima barata de recursos naturais, né, para o próprio capitalismo. Se a gente analisar por trás do golpe que a gente está vivendo aqui, e pelas mudanças que vêm ocorrendo na entrega de recursos naturais, mudança na legislação que estão patrocinando aqui no Brasil, ela vai nessa perspectiva de o Brasil se manter como um fornecedor de matéria-prima barata e água também. Tá? Então, o modelo da agricultura é o quê? É a exportação de água, commodity de água. Cada vez mais está presente aí, e cada vez mais sai matéria nos jornais, o quanto que empresas, por exemplo, da cadeia de alimentação, eu boto Nestlé, as empresas de cervejaria, todo mundo de olho no aquífero Guarani. Sim. Então, se a gente não tomar cuidado, vai entregar não só a Guarani, estou falando de outros aquíferos também importantes do Brasil, que eles também estão de olho. Sim. É esse o destino, se o povo brasileiro não se levantar, se a gente não tomar o cuidado, é esse o destino que vai ser dado. É processo de privatização, de entrega daquilo que é fundamental para a vida do povo brasileiro. O leite, inclusive, eu vou pegar um exemplo de como é que eles tratam. Então, ao mesmo lado você tem o interesse das grandes corporações, né, em se apossar, entendeu, da água, né, entendeu, quanto recurso. E aí a gente cita o exemplo de como é que eles tratam nessa relação. Eu vou pegar um exemplo agora lá de São Paulo. Sabe que São Paulo você já está se buscando água já a 150 quilômetros da região metropolitana de São Paulo. Tá? Agora mesmo está vivendo um conflito grande que eles querem fazer a transposição de um rio, né, que desemboca lá na região de Bertioga, do rio Itapanhão. E a população está se revoltando lá do município de Bertioga e da região contra, porque vai ter impacto, inclusive, para a própria fauna aquática, com consequência, inclusive, do ponto de vista econômico, para o conjunto de pescadores que vivem, ribeirinhos, né? E de uma região que tem um manguezal importante, que é criadouro de várias espécies de peixes naquela região, né? Então, quer dizer, você tem esse tipo de conflito. E o que o governo, na semana passada, o governo do estado de São Paulo inventou? Então você tinha toda uma campanha para as pessoas economizarem água. Sim. Né? Aí eles vêm com uma proposta para garantir os dividendos para os acionistas, para as empresas, tá? Porque no caso da Sabesp, as ações estão inclusive na Bolsa de Valores, tá? Para garantir o lucro dessas empresas e dos acionistas, de que na medida em que diminuía o consumo da água, a população consome menos, ia aumentar o preço da água, para garantir o lucro. Sim, percebe aquilo que eu falei da mudança da legislação, que é a lógica, tira a lógica da universalização do atendimento público, né? E joga a lógica do lucro. Para ver a consequência que vai, a que chega a ganância, né? É assim que eles querem fazer com todo o sistema. Deputado, vamos falar um pouquinho da comissão, né? Comissão externa, que o senhor foi escolhido aqui como coordenador de trabalho da comissão externa da Câmara dos Deputados, que vai acompanhar o Fórum Alternativo Mundial da Água, que se inicia dia 17 agora aqui em Brasília. Para quem está entrando agora aqui nas nossas redes, começando a acompanhar esta nossa entrevista, estamos aqui com o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo. O deputado é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui na Câmara Federal e é um militante aqui das causas ambientais, da agricultura familiar, enfim. E está conosco conversando sobre o Fórum Mundial Alternativo da Água e do 8º Fórum Mundial da Água também, que esta comissão, pelo que eu vi, deputado, acompanhará estes dois eventos que se realizam aqui em Brasília. Além do deputado Nilton Tato, os parlamentares Leonardo Monteiro, deputado federal do PT de Minas Gerais, o deputado João Daniel, do PT de Sergipe,
o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL da Paraíba, do Pará, desculpa, e o deputado Ricardo Trípoli também participam desta comissão. Qual o objetivo principal, né, da comissão? Só também lembrar aí que se incorporaram depois também na comissão deputado Zé Geraldo, lá do PT do Pará, né? O deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Afonso Florense, da Bahia. Então, também e a deputada Érica Cocai aqui do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Então, corrigindo aqui, muito oportuna a fala do deputado, os petistas que fazem parte da comissão, o deputado Nilton Tato, é o presidente, é o coordenador, né, da comissão externa que acompanhará o Fórum Mundial Alternativo de Água, mais o deputado João Daniel, Leonardo Monteiro, Elvino Bongás, Érica Cocai, Afonso Florense e Zé Geraldo. São os companheiros aqui do PT que estão todos, né, participando dessa comissão, que terá um papel importantíssimo aí nesses próximos dias, né, deputado? Falar um pouquinho do trabalho da Sim, a comissão vamos lá, é uma comissão externa da Câmara. Da Câmara. Ela não é só da bancada do PT. Isso. E é uma comissão então, que foi criada para fazer a interlocução em nome da Câmara com o Fórum Mundial da Água e com o Fórum Alternativo Mundial da Água. Então nós vamos, aí tem claramente alguns objetivos né, desta comissão. Então acompanhar o debate do que vai estar acontecendo nesses dias, participar inclusive dos debates, tanto do Fórum Mundial como do Fórum Alternativo, e a partir dali ver o que é que a Câmara pode aperfeiçoar do ponto de vista da legislação, sempre preocupado de que a água é um bem comum de uso público, né? Isso é uma garantia que está colocada na própria Constituição, na própria Política Nacional de Recursos Hídricos. Então é nessa perspectiva. Tem um outro caminho que a Câmara também tem como instrumento monitorar e propor iniciativas para os órgãos do Executivo no âmbito federal, estadual e para os municípios. Tá? Então também a partir desse acompanhamento, né, dos dois fóruns. E uma outra questão que também nos preocupa muito aqui, que a gente quer acompanhar de perto nesse debate, que tem a ver com tecnologia e inovação, seja no processo de tratamento, de captação, de utilização. Como a gente já comentou aqui, você na irrigação, nós gastamos hoje 70% da água com irrigação na agricultura. Será que os equipamentos que são utilizados aproveitam melhor isso aí, não tem desperdício? Tá? Vamos pegar um outro exemplo, São Paulo, né? Eu cito o exemplo, e isso, imagina o que pode acontecer no Brasil afora. São Paulo desperdiça mais de 30%, quer dizer, quase um terço da água que já é captada e tratada. 30%. Por falta de manutenção no sistema. Eu disse agora há pouco que São Paulo já está buscando água a 150 quilômetros longe da região metropolitana. Que é grande. Você imagina o custo para trazer. O custo para tratar essa água, e depois ela é desperdiçada por falta de manutenção, por falta de investimento adequado em toda a rede. Né? Então lá é um exemplo do que é que está por trás, inclusive, desta disputa da água, porque agora, recentemente com a crise, no estado de São Paulo, eles fizeram uma série de investimentos para buscar captar mais água ainda. Então fazer mais obras de captação. De captação. Mas não fazem a manutenção. E que seria muito mais barato e de melhor aproveitamento da água se fizesse investimento no sistema de distribuição, no sistema de tratamento e no sistema de tratamento do próprio esgoto. Né? Só aí teríamos 30% a mais de água. A mais de água. Que é desperdiçado. E não precisaria fazer os conflitos que agora tem, como no caso que eu citei aqui lá de Bertioga. Mas isso aí, eu estou falando assim, é o que está por trás. Por isso estou falando. Sim. Então, quando nós
fizemos a proposta aqui de criar essa comissão externa, justamente para poder, porque a gente tem esse entendimento de que no Fórum Mundial da Água o protagonismo é do setor empresarial, que quer avançar numa outra perspectiva, que é se apossar e transformar a água como mercadoria. E por outro lado, você tem a mobilização da sociedade civil, dos movimentos sociais, que não é só no Brasil, tá? Que estão preocupados de que não pode se tratar a água como mercadoria. Entendeu? A água é essencial para a vida e, portanto, ela não pode deixar na mão da iniciativa privada. Lembrando, Leite, que nas últimas décadas você teve um processo muito grande de privatização de companhias de saneamento em várias partes do mundo. Sim. E o que está acontecendo, né, nesses lugares todos? Eles perceberam, entendeu, que a hora que solta na mão da iniciativa privada, perde o sentido do uso público e da garantia, né, do uso para a população. A preocupação maior é o lucro, porque é a lógica do capital, né? Não é cuidar do bem comum, mas muito, né, fazer dinheiro. E aí o que está acontecendo nessas empresas, principalmente dessas municípios na Europa e na própria do Canadá, mesmo nos Estados Unidos, está tendo de novo um processo de reestatização das companhias de saneamento para poder garantir, entendeu, o atendimento público e a disponibilização uniforme de água para toda a população. Ao contrário do que vem preconizando o golpista Temer e os seus aliados aqui no Congresso Nacional, que querem privatizar, por exemplo, a Eletrobras, que é outra estatal empresa pública na área de energia elétrica, como querem também o sistema todo, como o deputado acabou de explicar aqui, de água. Os países desenvolvidos, capitalistas, né, deputado, diga-se de passagem, estão reestatizando o sistema de água, porque a água pública vai chegar com um preço justo e equilibrado lá na sua casa. Mas não privatizar, né, deputado? Até para entender, porque de repente as pessoas podem falar assim, mas aí é um discurso, sim, de falar assim, olha, político. Está lá, acaba de ser dado entrado no Senado um projeto para criar um mercado de água. Mercado de água, gente. Logo, é bem provável que nessa semana ou na próxima semana venha aí de novo uma medida provisória para cá, que está sendo elaborada na Casa Civil, né, para mexer de novo na política nacional de saneamento, porque eles querem, como não conseguiram avançar no ano passado, nesses últimos meses, os processos de privatização das empresas de saneamento nos estados, então eles querem criar mais vantagem para a iniciativa privada se apropriar das empresas de saneamento do governo do estado. Então nós não estamos falando aqui um debate, entendeu? De forma genérica do que vai acontecer no Fórum Mundial, né, e no Fórum Alternativo. É de fato coisas concretas que está rolando o debate lá. Vocês vão acompanhar uma grande participação, estou falando assim, na própria mídia, e aí você tem, evidentemente, você sabe que a mídia que participou, inclusive, desse processo do golpe, vai estar dando muito mais ênfase para aquilo que vai acontecer no Fórum Mundial da Água, né, do setor empresarial, do que no Fórum Alternativo. Porque aquilo que volto a dizer, nós estamos num processo de golpe, né, e que aqueles que patrocinaram o golpe, que estão por trás, eles querem se apropriar dos recursos naturais, e água é um desses recursos, tá? E aí eles querem modificar, inclusive, a legislação para facilitar e avançar cada vez mais para cima dos recursos naturais. Eu quero aproveitar para informar também ao nosso internauta, eu estou aqui com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, e o FAMA, que é o Fórum Mundial Alternativo da Água, ele também tem uma coordenação nacional que é composta pelas seguintes organizações, parceiros na luta aí pela água como bem comum e não mercadoria. Federação Nacional dos Urbanitários, Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, o MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG,
além de um coletivo composto, né, deputado, por diversas Sim. entidades, centenas de entidades que De estão ONGs, na entidades, luta, né? ambientalistas, socioambientalistas. Isso, para manter essa questão da água viva e não que não seja mercadoria, né, deputado Nilton Tato? Leite, é fundamental as pessoas entenderem que esse debate que vai estar acontecendo aqui em Brasília nos próximos dias, 2 fóruns, ele é simbólico desse momento que a gente está vivendo. Eu falo assim, é de como é que você cria as condições para o capital avançar para cima dos recursos naturais. Para isto, você tem um lado que também está acontecendo aqui dentro dessa casa, que é você criar um mecanismo de perseguição e de criminalização dos movimentos sociais. Inclusive de parte dessas entidades que estão lá no Fórum Alternativo. Tá? Você tem um braço do judiciário que está junto nesse jogo, né, de perseguição e de criminalização dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo, é dado entrada em projeto de lei aqui dentro desta casa para enquadrar na lei de terrorismo as organizações dos trabalhadores, dos movimentos sociais, principalmente as do movimento do campo, que estão junto nessa luta pela manter a água como um bem comum e essencial para a vida, né, contra o processo de privatização. Enfim, as pessoas precisam entender que este debate não é uma coisa solta, é um debate isolado, que não é isolado, faz parte de todo um processo desse momento que a gente está vivendo de golpe, de perseguição, e que aí o maior exemplo que a gente tem é a própria perseguição que tem, por exemplo, para cima do presidente Lula, querendo tirar, inclusive, a própria oportunidade, né, de o povo votar em quem o povo quer votar, por exemplo, para presidente da República. Né? Então, mais uma aberração, né, deputado? Nós temos aqui a manifestação do Carlinhos Caetano Ferreira. Obrigado aí, Carlinhos, e a todos os demais, né, que estão assistindo essa entrevista com o deputado federal Nilton Tato. O Carlinhos diz que já é a intenção de privatizar a água. PSDB e Sabesp são craques. É só ver como está a Cantareira, que nunca mais se recuperou. O Giserel Andrade diz o seguinte: companheiro, inclui também aí o debate sobre o preço da gasolina, se está bom. A gente sabe, né, deputado, que a gasolina está muito cara porque eles já começaram a entregar, né, deputado Giserel. Vou dar um parênteses, porque isso é simbólico do que está, se a gente não tomar cuidado, vai acontecer com a água. Tá? Isso, deputado. Olha, desde o Getúlio que as empresas de petrolíferas internacionais querem se apossar tanto da Petrobras como também do petróleo no Brasil. Passaram, inclusive, os governos militares e eles não conseguiram. Passaram o governo, inclusive, do Fernando Henrique, do PSDB, e não conseguiram. Não conseguiram. Tá? Os governos do Lula e da Dilma e não conseguiram. Pois agora as empresas petrolíferas internacionais, principalmente as americanas, já estão dentro da Petrobras e já se apossaram do pré-sal. Isso. Tá? Nós não aprovamos aqui o ano passado a abertura do pré-sal para essas empresas. Projeto de quem? José Serra do PSDB. Tocando. Então, aquilo que fizeram com o pré-sal, tá? Eles querem fazer com a água. Com a água. Tá? Querem fazer com as terras. Com as terras, para estrangeiros. Né? Com a possibilidade de venda de terra para estrangeiros. Quando as pessoas pensam assim, venda de terra para estrangeiro, para quem? É o fulano de tal que vem para cá tocar a vida dele no Brasil? Não é isso. Nós estamos falando dos grandes fundos de investimento internacional que querem se apossar de grandes extensões de terra e depois lá na Bolsa de Valores de Chicago que vai definir o que plantar, quando plantar aqui no Brasil, tirando inclusive a soberania brasileira, né, do governo brasileiro, do povo brasileiro, de como usar a sua terra. Aí as pessoas, mas o que tem a ver com o debate da água que está falando? Tem tudo a ver com o debate da água que nós estamos fazendo aqui. Porque a forma como você usa o solo brasileiro pode aumentar ou diminuir a produção de água, como também o próprio uso da água, como nós já comentamos aqui, o modelo de agricultura que hoje prepondera no Brasil, do agronegócio, da monocultura, que consome 70% da água potável consumida no Brasil hoje. Nós estamos chegando ao fim, né, deputado Nilton Tato, do nosso programa aqui, já ficando o convite aqui para depois do evento, né, que se inicia no sábado, a gente retomar aqui o nosso debate. E também já dizendo ao nosso internauta que nós vamos transmitir
o evento aqui pelo Facebook PT na Câmara, pelas redes sociais, nós estaremos fazendo transmissões de praticamente todos os atos que ocorrerão, deputado Nilton Tato, do Fórum Social Mundial Alternativo da Água, né? E gostaria que o senhor fizesse, então, o convite, porque as pessoas podem participar presencialmente, né, deputado, também dos atos na UNB, né, em outros espaços públicos aqui de Brasília. Sim, no FAMA, tem lá, fez procurar FAMA, F-A-M-A, você vai ter toda a programação, tem manifestações, inclusive, previstas, caminhadas lá previstas, então é aberto a participação dos debates. Várias dessas organizações vão estar transmitindo, inclusive, os debates, né, nas redes sociais, vivo, né? Aqui na própria rede do PT, algumas desses debates vão estar acompanhando, né? A gente vai ter oportunidades. Então é importante participar desse debate, partilhar, entendeu, com os amigos, né? Fazer com que esse debate, entendeu, consiga ir para muita gente. Para muita gente, só assim a gente vai conseguir barrar esse processo de avanço que tem do golpe para cima dos recursos naturais do Brasil. Agradecer, Leite, a oportunidade, agradecer aos internautas aqui que acompanharam, tá? E a gente vai estar voltando aí na medida em que vai avançando essa semana e a semana que vem, trazendo mais notícias, às vezes ao vivo, ou mesmo postando no site, no Face do PT, como também no Face da gente e dos outros deputados que estão acompanhando esse tema. Então obrigado pela oportunidade. E vamos fazer um brinde aqui com esse bem universal, aqui com essa água potável aqui, que todos tenhamos água pura, boa e pública e não privada. Né, saúde. Doutor? Saúde a todos. Agradecemos então a sua audiência e vamos finalizando aqui mais um debate com o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo. Obrigado, deputado.